Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, pelo ministro Alexandre de Moraes, decidiu pelo começo do IOF. O ministro derrubou o veto que tinha sido feito pelo Congresso e, monocraticamente, decidiu que o IOF vai passar a ser vigorado nesse governo. Lula, Haddad e toda a base governista já estão fazendo festa, enquanto o Congresso já está batendo boca porque um único ministro derrubou aquilo que já estava definido pelo Congresso. Só que aqui eu quero trazer um trecho para vocês de como que Lula trabalha, de como que Lula, define o seu governo. E aí explica para mim e para vocês como que ele conseguiu monocraticamente colocar em vigor o IOF. Pessoal, vamos de IOF e todo o caos do IOF e a judicialização do IOF. Teve partido que judicializou. Aí a Advocacia Geral da União, gabaritada pelo presidente da República, foi lá e também judicializou. E, onde eu quero chegar? Lula falou sobre isso. Numa entrevista à TV Bahia, o presidente disse que não governa se não for ao Supremo. Entenderam? Então foi assim que Lula colocou o IOF de vez em prática no Brasil. Com uma canetada monocrática, Lula decidiu pelo IOF. E ele falou exatamente como ele vai governar também nos próximos anos. Se não for ao STF. Vamos ouvir aqui um trecho para a gente entender. O que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Só lembrando que essa fala de Lula aconteceu depois de um café das 5, onde ele e os outros presidentes de ambas as casas, Congresso, o Senado e da Câmara dos Deputados, tinham se reunido na calada da noite para poder decidir sobre o IOF. Hugo Mota, então, voltou atrás na sua decisão e também os deputados não apoiaram a ida do IOF para frente. O que aconteceu? Esse estresse todo. Novamente, Lula chamou Alexandre de Moraes para um jantar na sua casa e aí ficou definido. O ministro bateu o martelo e disse que não vai ceder às chantagens do Congresso e que vai ceder ao governo essa nova prerrogativa. Então, o que está acontecendo nesse exato momento é uma verdadeira vergonha no nosso país e que Lula já deixou muito claro que qualquer coisa que o Congresso fizer que vá contra o seu mandato, ali na base governista, ele vai voltar atrás. Eles não vão aceitar nenhum revanchismo do Congresso, porque é isso que exatamente está acontecendo. O Congresso não está aceitando as medidas tomadas por Lula e a única maneira de fazer isso é indo contra tudo o que o Congresso tem feito, através do Supremo Tribunal Federal. Como vota o PL? Sim, a retirada de pauta, senhor presidente. O Congresso Nacional, mais uma vez, foi fechado pelo STF. Aí eu pergunto aos senhores que estão aqui, para que deputado, para que senador? Um ministro só, de uma canetada, de respeito à decisão soberana do país, que é representado pelos parlamentares eleitos, pelo voto direto da população. Nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros. Isso é uma vergonha o que está acontecendo na data de hoje, onde a Suprema Corte fecha o parlamento mais uma vez, igual o que aconteceu na Venezuela. Os parlamentares, todos eles sem exceção, senadores e deputados, tomam vergonha na cara, ou eu pergunto, para que deputado, para que senador? Uma vergonha. Uma vergonha. Essa é a frase que define o que está acontecendo nesse exato momento no governo Lula. Ele foi e conseguiram. Essa decisão de Alexandre de Moraes autoriza a cobrança retroativa
também do IOF. Ele não só vai entrar em vigor, como também vai ser cobrado o que ficou para trás, gente. Estão achando? O governo Lula não está brincando. Se essa luta do governo Lula fosse também para buscar melhorias na saúde, segurança, educação, meus amigos, nós teríamos um país de primeiro mundo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mantém o decreto do governo Lula sobre o aumento do IOF, tem efeito retroativo. Isso significa que as operações realizadas desde que o Congresso derrubou o aumento, no fim de junho, terão de pagar um imposto com alíquota majorada. O governo dobrou a alíquota do IOF nas operações de créditos para empresas de todos os portes, desde MEIs, que é o microempreendedores individuais, até grandes corporações. A retroatividade afetará operações de crédito e câmbio, compras com cartões internacionais e aportes com VGBL, que é Vida Gerada de Benefício Livre, que é uma modalidade de previdência, foi realizada desde a suspensão do decreto original. Os riscos que todos já estão prevendo é muito grande. Não está claro como será feita a cobrança das operações realizadas no período em que a decisão do Congresso, que derrubou o aumento do IOF, esteve em vigor. Para o setor financeiro, a retroatividade gera insegurança jurídica e desafios operacionais. Desde que o decreto foi suspenso, milhares de operações foram realizadas. Como o imposto sobre operações financeiras é instantâneo, no caso do câmbio, por exemplo, no momento da compra da moeda estrangeira, há recolhimento de IOF. Arrecadar retroativamente da pessoa física que comprou moeda estrangeira e já recolheu o imposto não é uma operação fácil. O governo vai ter que se desdobrar, ele vai ter que fazer uma salada mista ali para saber o que está acontecendo. O risco sacado ou forfeit é uma operação usada para varejo para obter um capital de giro, ou seja, manter estoques e abastecer as lojas. As empresas vendem direitos de receber pagamentos futuros para bancos ou fundos, antecipando dinheiro para o capital de giro. A cobrança do IOF sobre esse tipo de operação renderia menos de 2 bilhões por ano ao governo Lula. E tudo isso, gente, alguém tem que pagar os deputados e senadores que estão aí. Tudo isso, algumas pessoas estão achando que isso é de graça, que Lula se reúne com seus amigos de graça. Não, alguém vai pagar essa conta. Seja eu, seja você, alguém vai pagar. E cabe, agora discutir quem vai pagar isso. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam e deixem o seu like.